Esse vídeo, parte 2, trata de alguns temas de gestão de custos. Os temas abrangidos neste vídeo tratam do custeamento pela UEP, que é a Unidade de Esforço de Produção, tratam do custo meta e da teoria das restrições. Então, custeamento UEP. Então, o que vem ser a UEP, né? A Unidade de Esforço de Produção. Cada produto poderá ser medido pela quantidade de esforço que foi necessário para fabricá-lo, uma vez que este produto foi concebido pela sua passagem nos diversos locais de trabalho que realizam tal esforço, seja mão de obra, direta e indireta, energia elétrica, manutenção, ar comprimido, controle de qualidade, enfim, tudo que for ligado diretamente à fabricação dos produtos. A principal característica do método é a utilização de uma medida única de produção, ou seja, a UEP, cujo valor é determinado através de um procedimento que obtém um valor de referência, permitindo a comparação de diferentes produtos, como se fosse uma taxa. Assim como as informações de custos, a UEP tem diversas aplicações, ela pode ser utilizada no cálculo do custo de transformação, lucratividade, preço, programação da produção, mensuração, análise de valor, da capacidade de produção, enfim, são muitas utilizações, muitas possibilidades. Um pouco sobre o custo meta. O custo meta também é conhecido como target costing. Na visão tradicional, né, a formação do preço de venda se dá a partir dos custos mais lucro. Na visão mais contemporânea, é o mercado que determina o preço. Então, a gente parte do preço de venda menos o lucro e chega-se ao custo. Então, é um processo inverso, né, de custeamento do que a gente conhecia até então. É um processo que inicia do mapeamento do mercado, para depois a definição do produto e posicionamento que se quer alcançar. Com isso, a gente vai chegar num custo projetado, que é o custo meta. Desse custo projetado, talvez tenhamos que fazer um ajuste meta para poder, então, chegar ao custo. Então, o custo meta é igual ao preço de venda do mercado menos o lucro meta da empresa. O custo meta ele é orientado pelo mercado. Com isso, se chega a um custo admissível que traz um desafio de redução de custo estratégico, que depende do custeio-alvo dos componentes. E, para isso, são sugeridas parcerias para que possa haver essa redução e se chegue ao custo atual desejado. Mas qual a diferença, então, entre o custo-alvo e o custo padrão? O custo meta, o custo-alvo, target cost, ele é utilizado na fase de planejamento e desenho do produto. Então, antes de eu iniciar a produção. Após iniciar a produção, nós utilizamos o custo padrão, que é aquilo já conhecido. Então, o custo meta, ele gera metas para o custo padrão. E isso é realimentado e retroalimentado, né? E os dois se conversam. Um pouco sobre a teoria das restrições. A teoria das restrições surgiu no início dos anos de 1970, em Israel, enquanto o estudante de física, Eliyahu Goldratt, desenvolveu uma formulação matemática para o planejamento da produção da fábrica de um amigo, que produzia gaiolas para aves. Essa formulação tornou-se um software chamado OPT. E em 1979, Goldratt, juntamente com seu irmão e outros dois profissionais, especialistas em software, constituíram uma empresa, Creative Output Inc., com o objetivo de comercializar o software. Na segunda metade dos anos de 1980, nos Estados Unidos, Goldratt desenvolveu a teoria das restrições, Theory of Constraints, que pode ser entendida como uma ampliação do pensamento OPT daquele software
inicial. Na época, né, a TOC rompe barreiras do sistema produtivo e generaliza para a empresa como um todo o pensamento da otimização. Ela é uma técnica estratégica que ajuda a identificar e eliminar restrições ou gargalos. A TOC condena o uso de medidas físicas, insistindo pela utilização de medidas financeiras, né, para mensuração e acompanhamento do desempenho. Goldratt defende que as medidas não financeiras são equivalentes à anarquia. E o propósito global da organização é ganhar dinheiro, tanto hoje como no futuro. Para entendermos um pouco disso, a gente precisa pensar um pouco como Goldratt e alguns conceitos relevantes que ele formulou na época que são diferentes da nossa contabilidade. Ganho ou throughput, para Goldratt, é o índice pelo qual o sistema gera dinheiro através das vendas. O inventário é todo o dinheiro que o sistema investe na compra de coisas que ele pretende vender. E a despesa operacional é todo o dinheiro que o sistema gasta para transformar o inventário em ganho. O lucro líquido, agora as medidas de alcance da meta, né? O lucro líquido é o ganho menos a despesa operacional, o retorno sobre o investimento é o lucro líquido dividido pelo inventário e o fluxo de caixa é necessário para a sobrevivência da empresa. O modelo de decisão da teoria das restrições possui as seguintes etapas. Primeiro, identifica as restrições do sistema, decide como explorar as restrições, subordina qualquer outro evento à decisão anterior, elimina as restrições do sistema e depois, se nos passos anteriores uma restrição for quebrada, volte ao passo 1. Mas não deixe que a inércia se torne uma restrição do sistema. O pensamento é o seguinte, a partir do momento que a gente elimina uma restrição, surge outra. Para entender bem esse método, é interessante ler o livro ou assistir o filme A Meta, de Eliyahu Goldratt. A restrição é definida como qualquer elemento que limita o desempenho da empresa, né? Da meta, de que distancia da meta de ganhar dinheiro. A restrição pode ser o mercado, a capacidade logística, o gerenciamento, as restrições comportamentais, etc. A teoria propõe uma máxima: a soma dos ótimos locais não é igual ao ótimo total. É preciso que todas as partes tenham um desempenho ótimo. E a técnica de sincronização da produção utilizada chama-se tambor, pulmão, corda. Tem aqui em inglês, né, como se chama. Tambor é o elemento que dita o ritmo da produção, ou seja, é o gargalo. O pulmão são os inventários na forma de intervalos de tempo, ou seja, quanto tempo eu levo para conseguir repor aquela matéria-prima, né? Quanto tempo eu posso respirar, qual é o tempo de pulmão que eu tenho. E a corda é um mecanismo que força todos os elementos do sistema a não ultrapassar o ritmo definido pelo tambor, senão eu posso desperdiçar capital. Essa teoria é semelhante à filosofia do custeio variável, desconsidera o efeito de longo prazo das ações. A longo prazo, um produto que usa melhor a estrutura pode até ser mais interessante, mas não é um método de custeio, não podemos confundir. Esse foi o vídeo parte 2, na sequência teremos a parte 3. Até breve!